E aí, você tá feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje a gente está aqui para falar sobre valores que sustentam a tua vida. Sabe, nós começamos o ano com bastante intencionalidade, eu disse isso aqui, se você não viu esse vídeo, eu convido você a assistir, tá bom? Depois nós falamos sobre como fazer isso, né? Como viver um ano com intencionalidade. Depois a gente falou um pouquinho sobre por que nada muda na sua vida. E é importante que você veja esses vídeos para você entender tudo que nós estamos falando por aqui. Eu sou Diego, seu mentor. Esse canal aqui é para a gente refletir sobre a vida, sobre vários temas. E eu queria que você hoje parasse para pensar um pouquinho quais são os valores que sustentam a tua vida. O que são valores, o que são princípios, você sabe disso? Hoje eu estou aqui, eu trouxe um conteúdo, eu disse isso para você, eu vou trazer conteúdos aqui que possam te ajudar nessa caminhada para você cumprir o teu propósito na Terra, estar alinhado com aquilo que você faz na sua vida, não viver de qualquer maneira, mas viver com intencionalidade. Então hoje a gente vai falar sobre esse tema e eu queria muito explorar um pouquinho ele, começar para você parar um pouquinho e pensar, né? Sabe, as pessoas elas não sabem direito o que são valores. E eu me lembrei das empresas quando elas vão iniciar as suas atividades, uma das coisas muito usadas pelas empresas são a missão, visão e valores. Quando eu trabalhei em algumas empresas, era muito comum nós sabermos disso. As pessoas, quando vão fazer entrevistas, elas entram ali no site, no portal da empresa, ou enfim, no local de comunicação para entender qual é a missão, visão e valores, para que aquela empresa ela possa dizer o porquê ela existe, onde ela quer chegar e o que ela não abrir mão disso. E ficou muito claro para mim esses 3 pontos e eles podem nos ajudar a direcionar esse assunto na nossa vida, né? Então, Diego, o que são valores? Eu queria ensinar isso para você aqui de uma maneira bem simples e rápida. Valores é aquilo que você não abre mão. Valores é aquilo que está dentro de você e que você de forma alguma deixa de lado quando você vai tomar uma decisão ou fazer algo. Então, o valor tem a ver com isso. E princípio, Diego, o que é princípio? Princípio está muito ligado às regras ou aquilo que te direciona para chegar nos seus valores. Então, hoje a gente vai falar disso, né? Sobre valores aí que sustentam a nossa vida. E como a gente vem falando, né, a ideia, eu não sei se você viu isso também, nós vemos nós temos trazido vários temas aqui e usado a Bíblia como referência. Então, a Bíblia é um livro com vários livros que nos ajudam nesse direcionamento. Então, já falei sobre Gênesis, a criação das coisas, como é que funciona a ordem disso. Falei sobre Êxodo, né? Então, Deus ali tirando o povo do Egito e isso na nossa vida como funciona. E hoje a gente está aqui para falar sobre Levítico. É um livro que poucas pessoas falam e usam como um canal ali para aprendizado e prática, mas Levítico é um livro que traz diversas leis que regiam e organizavam o povo ali, né, de Deus, quando Moisés tira esse povo do Egito e passa a viver com eles. Então, a ideia hoje aqui é usar esse livro como nossa referência. Então, eu queria trazer isso para a tua prática. Levítico direciona as regras e leis, mas são leis que não servem só para cristãos, servem para a vida, é uma organização da vida. E hoje eu trouxe 3 princípios muito básicos que vão te ajudar nesse direcionamento e eu queria falar ele com você, tá? Então, basicamente, para pensar um pouquinho. Se as suas finanças, elas não têm regra, se os seus relacionamentos, eles não têm acordos ou comunicações estabelecidas ali, se o seu trabalho não tem valores definidos e nada está certo para você daquilo que você faz sentido continuar tudo isso? Não. Você precisa, de fato, estabelecer valores ali, criar dentro da sua vida uma organização, estabelecer valores e princípios para que você possa viver ela de uma maneira mais completa, mais direcionada, que te ajude a alcançar os teus resultados. Então,
Eu queria muito contextualizar você em Levíticos, justamente com um texto muito rápido aqui, né? Levítico capítulo 20, versículo 7 vai dizer, é Deus falando aqui com o povo, ele está falando sobre diversas leis, penas para crimes e tudo que aconteciam ali, né, no povo de Israel, e Deus está dizendo assim, ó, portanto, no versículo 7, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. O versículo 8 diz, guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que vos santifica. O que Deus está fazendo aqui é estabelecendo uma ordem, regras e formas do povo viver, infelizmente, porque o povo está vivendo de qualquer maneira, não quer fazer certas coisas. Esse é um princípio que eu vou falar aqui, ter liberdade, mas não ter limite para isso. É muito importante que tenha, e Deus começa a estabelecer alguns limites com o povo. E isso ajuda na organização ali da comunidade, daquele povo, daquela cidade, e é assim que eles crescem. Então, voltando aqui, eu queria muito falar para você sobre o primeiro princípio. Qual é o princípio, Diego? Limites são proteção e não prisão. As pessoas, elas param e pensam, ah não, eu não vou seguir regras, eu não vou fazer aquilo que estão falando, eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, eu sou livre. E o problema da liberdade sem limites é que ela não traz coisas boas para a tua vida. Ela traz consequências. E as consequências não são positivas. Deixa eu contar uma história para você. Um homem uma vez comprou uma cobertura no 57º andar. Veja, muito alto, né? Mas ele comprou esse prédio, né? Essa cobertura duplex muito bonita, e essa cobertura na parte de cima a construtora entregava sem o guarda-corpo ali, né? Porque caso a pessoa queira fazer de vidro, de uma maneira diferente, ela pode fazer. E quando essa pessoa comprou no 57º, um andar muito alto, era uma vista linda, maravilhosa. E ele, quando ele chegou no apartamento ali, ele reformou, deixou tudo lindo, e ele disse, não, da forma que está, sem nada fica mais bonito ainda, porque não atrapalha a visão, eu vou deixar aqui sem guarda-corpo. E ele começou a viver ali, dentro daquele apartamento, naquele lugar, e ele era sozinho, tá tudo bem, mas ele começa a convidar pessoas para ir lá. E as pessoas vão naquele lugar e elas ficam um pouco preocupadas. E um amigo dele chamou ele e disse assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você não vai colocar um guarda-corpo aqui, é muito perigoso. E ele disse, cara, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, e esse é o meu apartamento, eu não quero colocar e eu vou deixar sem. E ele falou, tome cuidado, porque é muito bom ser livre, mas é bom que você tenha isso aqui para te ajudar, né? Porque hoje ou amanhã não tem a ver só com você, podem outras pessoas estarem aqui como hoje e tem um risco muito grande. Ele falou, não, deixa assim. Certa vez, um amigo dele estava lá e eles acabaram bebendo um pouco mais e ele estava um pouco, né, desnorteado, e ele estava muito próximo ao guarda-corpo. E o que aconteceu com ele? Ele se desequilibrou. E naquele dia ali, o que aconteceu? No momento que ele se desequilibra, ele cai e ele morre lá embaixo, porque era uma altura muito alta. E quando isso aconteceu, ele ficou desesperado. E ele sabia que isso ia gerar uma baita consequência, porque até ele explicar tudo o que aconteceu naquele apartamento, ele pega e, enfim, ele desce, ele vê que o amigo dele morreu, chama a polícia e todo aquele transtorno. E um certo dia ele está respondendo a um processo sobre exatamente o que aconteceu. E o amigo dele encontra com ele, diz, amigo, o que aconteceu, hein? Ele fala, cara, você me deu uma dica muito importante, eu tinha sim a liberdade, mas eu não entendi que um guarda-corpo ali traria limites à minha liberdade e de certa forma iria me proteger de uma consequência que eu estou passando agora, tendo que responder pela morte do nosso amigo. E veja, essa ilustração é muito clara, mas te ajuda muito a pensar que estabelecer limites nos ajuda a viver com liberdade, mas com segurança, naquilo que não gera consequência para a gente. Então, por que teu cartão de crédito tem um limite? Para você não entrar em dívida. Ter um cartão sem limite é muito bom, mas tem, né, uma consequência muito grande. Como diria o tio, né, do Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
Então, ter um cartão sem limite é muito perigoso. Você ter uma relação emocional com alguém e que você está se relacionando, mas que você não tem limite, é muito perigoso. Sabe, você precisa estabelecer limites e conversar sobre isso. Ter uma agenda o tempo todo no trabalho e naquela loucura que você não controla, não ter limites, é perigoso, pode gerar um burnout em você, você pode ficar doente. Então, é muito importante estabelecer limites, porque o primeiro princípio, limites são uma proteção e não uma prisão. Quem não define limites acaba sendo limitado pelas consequências. Isso é muito sério e muito complicado e é importante que você estabeleça. O segundo princípio diz respeito a princípios em construir estabilidade. Por que os princípios existem? Porque você constrói estabilidade com eles. Olha só, as pessoas elas não mudam de opinião conforme o ambiente. Se você não tem princípio, você muda o tempo todo de opinião. Os seus negócios eles quebram por falta de ética e você para pensar e fala, poxa vida, essa pessoa ela estabeleceu que ela chegaria em tal lugar sem colocar limites. Tem um filme do Mac muito famoso, né, o Fome de Poder. O cara faz qualquer coisa para chegar ao sucesso. Tem empresários e pessoas que fazem qualquer coisa para chegar ao sucesso. Passam por cima de pessoas, maltratam as pessoas, deixam justamente valores de lado e princípios para chegar ao objetivo que eles querem. Então isso é muito perigoso. Existem famílias estáveis aí que não conseguem ser fortes porque elas, infelizmente, elas não têm acordos claros, elas não têm regras definidas dentro da casa. Sabe, um marido que não conversa com a tua esposa e que não ajuda a esposa que não ajuda o marido, os filhos que não têm limites, podem ficar o tempo que quiser no celular, em videogame, ou fazendo o que quer de qualquer maneira. Isso gera para você grandes consequências. E não gera estabilidade alguma, seja nos negócios, na família, na sua carreira, em qualquer coisa. Então, você precisa definir princípios e limites para aquilo que você tem, seja para o dinheiro, para os relacionamentos, para a tua família, para as decisões difíceis. Sabe, eu não paro de pensar como os jogadores de futebol que ganham milhões e milhões, cada vez mais ficam sem limites. Aconteceu recentemente a prisão do Daniel Alves, do Robinho, grandes nomes do futebol brasileiro que infelizmente não estabeleceram limites e não souberam a consequência que geraria e não tinham estabilidade alguma naquilo que eles estavam fazendo. Por quê? Eles ganhavam muito dinheiro, isso acontece com os jovens hoje no futebol, e eles não têm limites, porque eles acham que podem fazer qualquer coisa. E aí o cara vai numa boate e ele estupra uma menina ou ele passa dos limites com ela porque ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. Ele é uma pessoa que tem fama, tem dinheiro e nada vai alcançar ou limitar ele, o que ele faz. Então ele acaba exagerando, gera grandes consequências, ele pode ser preso por isso, que é o que aconteceu com esses jogadores. Então, estabelecer limites constroem também estabilidade dentro da sua vida. O terceiro princípio que eu queria falar para você é que coerência entre discurso e prática é muito importante. Sabe, as pessoas não têm coerência naquilo que elas fazem. Diego, mas por que você está falando disso? Porque hoje é muito difícil nós estarmos aqui falando, eu estou aqui, né, abrindo a minha vida, compartilhando uma série de princípios e coisas com vocês, mas eu estou nessa caminhada, nós estamos fazendo isso junto. Eu não estou dizendo, olha, faça isso ou faça aquilo porque é o que vai dar certo. Eu estou caminhando junto com vocês para que eu também possa ser moldado. Então, o meu discurso aqui é um discurso muito cauteloso. Sabe por quê? Porque o que eu estou falando aqui precisa ser vivido na prática. Então, isso eu tomo muito cuidado com os meus liderados ou com o que eu faço na minha vida, porque o que eu falo aqui eu preciso viver na prática. Senão, não faz sentido. E hoje a gente tem um problema muito grande. Se você é líder, está me assistindo, sabe? Cuidado com isso, cuidado com jogar uma sobrecarga ou falar para as pessoas fazerem algo e você não viver isso. O que mais tem hoje são pessoas falando uma coisa e vivendo outra. O que mais tem hoje são discursos diferentes da prática. Então não faz sentido se você fala de valores e você age por conveniência ou por aquilo que faz sentido para você no dia a dia e mente, você está totalmente fora
né, dos valores e princípios que são necessários para a vida. Sabe, se você fala de família, mas nunca está presente com a tua família e não valoriza ela, você só está falando de família, você não está vivendo isso. Se você fala de fé, mas não reflete sobre isso e não para pensar que isso tem relação com aquilo que você acredita, mesmo não vendo, para de falar para as pessoas fazerem isso. Primeiro, tenta viver isso na prática para depois você falar. Uma das coisas que o evangélico tem sofrido isso, e eu brinco com os meus amigos, é muito difícil você me ver falando, eu sou evangélico, ou porque você está rotulado hoje, se você é um evangélico, de vários rótulos que foram deixados. Por quê? Porque alguns líderes e pessoas que se dizem por esse nome acabaram com os princípios e valores que o evangelho traz. Elas não são dignas de dizer, talvez, que são discípulos de Jesus. Claro, ninguém é, mas veja, é muito importante você estar num papel de liderança ou falar sobre algo que você está vivendo. As pessoas estão fugindo da igreja hoje, elas não querem talvez estar com líderes ou pessoas que estão em certas religiões, justamente porque os discursos são diferentes. Isso não acontece só com o evangélico, isso acontece com qualquer outra religião que tem líderes que dizem uma coisa e não vivem, sabe? As pessoas elas se frustram e isso afasta elas, talvez, de viver uma vida diferente, com princípios e valores que realmente vão mudar a vida dela. Então tome cuidado com aquilo que você fala e com aquilo que você vive. A vida respeita quem é coerente. Então seja coerente naquilo que você faz. Eu queria finalizar dizendo para você que, como os outros vídeos, que você precisa fazer algumas perguntas para você ver se de fato você está com esses valores e princípios na tua vida. Primeiro, quais limites eu preciso estabelecer hoje? Se você não tem limites, estabeleça limites. Segundo, quais princípios guiam as minhas decisões? Onde o meu discurso não combina com a minha prática? Faça essas perguntas hoje para você. Se você responder essas perguntas ou se você não responder e buscar respostas para elas, isso vai mudar a sua vida. Eu queria muito que você compartilhasse esse conteúdo porque ele pode te ajudar e pode ajudar mais e mais pessoas. Se ele falou com você, curte ele aí, por favor, me ajuda muito. Muitas pessoas assistem o vídeo e não deixam joinha, isso ajuda. Se você puder, se inscreve no canal se você não é inscrito, tem vários inscritos aí que me acompanham. E compartilha esse vídeo no WhatsApp, com a família, com todo mundo que está precisando ouvir essa mensagem, porque isso pode mudar a vida de uma pessoa. Fechou? Eu queria dizer para você que com princípios e valores, a sua vida vai ficar muito mais leve e você vai mudar de vida. Fechou? Semana que vem a gente fala de algo muito legal. Eu vou falar sobre persistir em momentos difíceis. Você está pronto para isso? Nós estamos passando e vamos passar por momentos difíceis. E quanto mais forte você tiver, mais fácil você passará por esses momentos. Fechou? Grande abraço, continue feliz. Tamo junto.